Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre elétrica, sobre segurança, sobre engenharia elétrica como um todo, né? E nós temos aqui da DSF Engenharia, Daniel. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Tudo bem. Daniel, vamos falar um pouquinho desse universo da engenharia, né? Da elétrica, na realidade. Sim. Quando a gente fala muito aqui, nós estávamos com uma pauta muito importante, inclusive falando sobre isso, sobre construção civil, sobre obra, sobre as novas tecnologias. Mas uma coisa é fato, né? Nossa Senhora, hidráulica! Daí, Hidráulica e elétrica são, sabe, situações muito importantes que às vezes a gente deixa de lado, né? Eu digo assim por experiência própria. Você vai fazer uma reforma e aí você faz tudo e esquece da hidráulica e da elétrica. E hoje a gente tem aí normas regulamentadoras que são muito sérias, inclusive com relação à parte elétrica, né? Um risco aí que é iminente, às vezes, de ter um incêndio, de ter um acidente. Por outro lado, nós temos em São Paulo, se tratar do universo aqui de São Paulo, onde você tem inúmeras construções ali antigas, que vêm de uma outra tecnologia meio que obsoleta, dos fios rígidos, isso. né? Com conduítes extremamente fininhos e estreitos. Conta pra gente um pouquinho, Daniel, como que é essa parte da necessidade, né? De você fazer uma boa adaptação de elétrica, a importância de você ter um profissional de elétrica de uma empresa que trabalhe com isso adequada quando você vai fazer uma reforma, uma obra, né? Sim, vamos lá. Fala um pouquinho aí também da DSF Engenharia, né? Como que ela surgiu, né? E como é que Isso. eu fui por esse ramo? Daniel, né? Formado em Engenharia Eletricista e com reconhecimento no CREA, que eu sou registrado no CREA, e a empresa também DSF, ela é registrada no CREA. A DSF ela surgiu em 2013, né? Quando eu decidi, eu prestava serviço como eletricista. E aí eu comecei a gostar do campo dessa área em si para atuação. E aí decidi abrir a empresa, a DSF Engenharia. De contrapartida, eu já trabalhava na empresa que anteriormente se chamava AES Eletropaulo, né? Eu trabalhei na Tá. distribuidora daqui de energia de São Paulo. E eu, na verdade, eu mantinha a empresa e trabalhava também ainda lá Levava os dois isso, trabalhos assim paralelos. no CLT. Aí, só que a empresa, em um determinado momento, ela exigiu mais da minha presença. Comecei atuando na área de laudos, de SPDA, instalações elétricas, né? Que isso depende muito mais de uma consultoria e um conhecimento técnico ali de norma e atuação de campo. E em 2019 a empresa exigiu mais da minha presença, né? Por conta do volume de trabalho, né? E aí eu decidi pedir conta na distribuidora. Né? Aí fui lá pedir as contas e dediquei só a DSF. DSF, o que ela faz hoje? Né? Ela atua nas áreas de elaboração de projetos, Tá. a execução do serviço, né, em si de instalações elétricas e na área de laudos. Tá. E essa parte até que você comentou de segurança. Sim, a eletricidade ela exige um nível de segurança alto, né, para a sua atuação e ali na sua execução de campo. E tem uma vertente que a gente analisa assim, né, em algumas situações com o cliente, porque a elétrica, você, por exemplo, numa obra, você não visualiza ela depois do fim. Você fala, não, tá funcionando, né, tá legal aqui. Mas em si, ela é um dos pontos principais, assim como se citou da hidráulica, elétrica, e tem a parte civil, né, que é os três conjuntos estruturais de uma obra. Então, na parte de eletricidade, a gente tem que se preocupar sim na parte de segurança, tanto da execução e proteção. Quando eu falo de proteção, por exemplo, na elaboração de um projeto, né, de elétrica e na sua execução, a gente tem que se preocupar, por exemplo, proteção, estudos que a gente realiza para atuação daquela proteção, para não ter um curto-circuito, Tá. né, naquela residência ou numa indústria, né, que hoje vou falar mais na parte comercial e industrial, que é onde nós atuamos. Então, se a gente for falar de SPDA, eu tenho que dimensionar bem o projeto, fazer bem uma execução, porque a gente está falando de SPDA, que é uma proteção contra a descarga atmosférica, que é o raio, né? Tá. Então, ali tem que ter a norma regulamentadora ali,
que nos exige certos documentos e medições que se devem realizar. Laudo de instalação elétrica. Como é que é um laudo de instalação elétrica? Isso vai cair muito na parte de segurança, porque é um profissional, engenheiro, técnico, que vai até o cliente e ele vai analisar, vamos dar um exemplo aqui nesse prédio, desde a entrada de energia, lá embaixo, até toda a distribuição elétrica. E ele vai verificar se esse estabelecimento ele está cumprindo as normas de 5410 da norma, e tem 5419, que é de SPDA, e uma outras de segurança. Então, ele vai verificar a entrada de energia, vai verificar quadro de distribuição, se a execução é bem feita, se seguiu as normas também que regem, né, a parte de instalações. Tá. Quando você fala assim, inclusive as tensões, né, de entrada e tudo isso. E aí eu vou fazer até uma pergunta, porque como você teve essa experiência também na concessionária, eu vi alguns casos, por exemplo, que a tensão de entrada ela é maior do que a normal, do que a admitida, casos de residência mesmo, que, por exemplo, você tinha uma tensão que vinha da Eletropaulo lá para o relógio de entrada de energia, que vinha com uma tensão muito maior, não sei se a expressão é essa, mas vinha com uma tensão muito maior, né? E aí medindo, fazendo essa medição, falava, peraí, por que está vindo tanta tensão assim? E me parece que a concessionária, às vezes as pessoas elas não acionam a concessionária de energia porque existe toda meio que uma burocracia para conseguir resolver aquilo. Não é um problema meio que isolado, é um problema que vem de rede, né? Isso também é um calcanhar ali que acaba ocasionando dano, ou exige, às vezes, do engenheiro, da empresa de engenharia, que faça essa análise, por exemplo, quando você vai fazer um laudo ou uma sondagem para uma instalação, um estudo para uma instalação, e você percebe que existe uma carga elétrica vindo da rua mais forte do que deveria. Tem uma adequação que possa ser feita em relação a isso? Sim, tem uma adequação a ser realizada. É bom, numa situação dessa, né, hipotética, vamos analisar o sistema elétrico. O sistema elétrico ele se divide aí em alta tensão, né, e média e baixa tensão. Então, a gente tem lá a geração, distribuição, né, que a gente está falando alta tensão, onde está gerando. Né? Aí vem a distribuição, que aí está a distribuidora em si, fazendo essa distribuição na rede elétrica que a gente vê aérea ou subterrânea, né, em algumas partes aqui de São Paulo. E essa questão de variações de tensões pode ocorrer. Ela pode ocorrer por vários fatores. Aí é onde entra aí uma análise, né, da parte de engenharia ou de um técnico realizar num cliente. Né, a gente tem a possibilidade hoje de instalar analisadores de energia para a gente fazer uma verificação ali e, por regra, se eu quero determinar ou mostrar que eu tenho uma variação de tensão num determinado cliente meu, por exemplo, que a gente também faz esse tipo de serviço, a gente deixa esse analisador lá. E, por norma, eu tenho que deixar no mínimo 7 dias para ter lá 1.060 verificações, para eu entrar com alguma justificativa contra a concessionária. Tá. Isso pode ocorrer por alguns motivos. Quais são? Por exemplo, eu tenho uma rede aérea, tenho a caixa, vamos dizer, uma caixa que é o transformador. Se um cliente está próximo àquele transformador, normalmente sempre a tensão está bem maior ali próximo desse primeiro cliente. Se eu tenho um cliente lá no final, na ponta de uma rua, de uma avenida, ele vai estar com a tensão menor, porque quanto maior a distância em relação ali àquele transformador que abaixou de 13.000, né, a tensão lá que ele está recebendo para 220 e 127, então aquele cliente que está no final da ponta, ele vai ter uma tensão menor, por conta das cargas instaladas na rua. Aí tem a questão da concessionária verificar e acompanhar e arrumar isso, mas também tem os clientes que estão ali nesse trecho ligado, que, por exemplo, são as cargas que ele tem ou o maquinário que ele tem, que ao ele entrar naquele estabelecimento, ele declarou também para a distribuidora, se ele declarou corretamente, para ela atender aquela carga que aquele cliente está na ponta ou até mesmo aqui próximo do transformador. E aí ela consegue arrumar essa tensão se estiver caindo demais ou elevando, né? E aí pode causar o quê? Queima de equipamento. Né? Pode causar queima de equipamento. Aí tem como ressarcir? Tem. Desde que você comprove que essas tensões estão abaixo ou acima, e aí você entra com um pedido de indenização na distribuidora. Mas tem que estar bem claro que você também tem que estar correto para dentro do seu imóvel, na questão de declaração de carga, e também aí
ela vai tomar as atitudes que cabem a ela realizar para arrumar essa situação. Então, a partir do momento que você identifica que você tem uma entrada, uma tensão maior ali, por exemplo, vai fazer um trabalho de elétrica, o cara vai lá e medir e vai, olha, está entrando uma tensão maior aqui. O ideal é já pedir um laudo preventivo, vamos dizer dessa forma, que vai ter essa questão dos 7 dias para cuidar todas essas medições, para se precaver. Né? Tipo, se algo acontecer, até porque existe a influência também, por exemplo, dos fatores climáticos externos, tipo, uma tempestade pode vir a trazer uma sobrecarga, alguma coisa nesse sentido ou não? Isso não tem a ver? Tem a ver, sim, também tem essa possibilidade, né? Além de um nível de tensão superior que você pode ocorrer, o importante ali chamar um eletricista, um técnico, registre ali, normalmente o eletricista ele vai registrar essa alta tensão com um multímetro, registra com foto, né? E liga ali para a distribuidora, informando essa alta tensão que você está ocorrendo na sua entrada de energia. Essa medição tem que ser logo ali no medidor de energia, para comprovar para ela que já na entrada tem essa alta tensão. E aí ela vai exigir, ou ela vai instalar ela mesma, ela instala esse analisador. Tá. Ela vai cobrar uma taxa lá para ver se essas variações estão ocorrendo com frequência. Porque se for isolado, ela considera normal e ela está respaldada pela ANEEL. Tá. Né? Já quando eu tenho uma descarga atmosférica numa região, por exemplo, pode ser no prédio, ou ela pode cair na rede elétrica também, e isso causar uma sobretensão. Tá. Como eu posso evitar isso? Aí também tem as duas variáveis. A concessionária, ela tem sim para-raios instalados no decorrer da linha dela, né, da distribuição. E hoje, por norma, né, e todos vão aqui agora se localizar e entender e verificar agora na sua mente se você tem instalado no seu quadro, que a gente chama de dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS. Isso o morador tem que ter, uma empresa tem que ter, já logo na entrada de energia. Mas isso quem tem que instalar é o morador ou é a própria concessionária? Isso é o morador. E hoje a concessionária, quando você vai entrar já com um projeto de entrada de energia, ela já vai exigir no seu projeto. Porque você tem que ter essa proteção, não quer dizer que você está 100%, mas você tem essa proteção instalada. Ela pode evitar ou pode diminuir esse dano. Porém, se no dia de chuva teve uma descarga atmosférica, você teve queima de equipamento, você pode entrar com um pedido de indenização também, que chama de PID, na distribuidora de energia. Porque você está totalmente de acordo com a regulamentação dela própria, né? Isso. Atendeu as exigências dela, então se tiver, já que você está atendendo e se algo acontecer, você está resguardado nesse sentido, né? E por exemplo, numa casa antiga, vamos lá, como a gente falando de São Paulo, né? Que a gente tem uma infinidade de construções mais antigas, que já não são de uma época que não tinha essas regulamentações ainda, porque as normas regulamentadoras, elas já vêm de uma... Tudo bem, tem algumas mais antigas, mas elas são, a grande maioria são mais contemporâneas, né? Tipo, a gente fala de uma construção ali de 70 anos, de 50 anos, que ainda, como eu falei no início, ainda estão com aquela fiação rígida, né? Que você não consegue, às vezes, arrancar, que você tem que fazer uma nova instalação. Por exemplo, o proprietário do imóvel desse, ele tem que procurar uma empresa, por exemplo, como a sua empresa, para poder fazer essa adequação, para atender essa norma e tomar esses cuidados, no caso. Sim, quando a gente se depara com uma instalação antiga, né? Aí o que é feito? Vamos fazer umas verificações, que eu disse, tudo parte de uma análise técnica inicial. Que é, vamos dizer assim, que no mercado hoje, puxando um pouco aí para a questão, né, as empresas em si e os profissionais. Tem profissionais e profissionais. Essa questão de instalar as proteções corretas, ela eleva o custo de uma reforma ou de uma construção em si, para você atingir. Porém, o custo-benefício dela no final, ele é real e compensa. A falta de não instalar seria pior, né? Ou o dano ali que você vai ter, se caso ocorra, vai ser pior. Então, essa questão por exemplo, tubulação antiga, fiação antiga, né? Dos fios rígidos, o que é avaliado? Esse imóvel tem 25 anos, 30 anos, ele já tem que sofrer ali uma atualização de toda a parte elétrica dele. Né? Já durou muito bem.
E essa atualização, ela é feita como? Aí já é analisado lá desde o projeto, aí sim, é instalado lá os DPS, não que na casa antiga, por exemplo, eu tenho uma residência, né, vocês estão me ouvindo aí, e vão falar, mas eu vou reformar minha casa inteira. Não, vai lá, já instala os DPS, pelo menos no quadro, né, distribuição ali interna, da sua residência, do seu apartamento, da sua empresa. Agora, numa reforma, sim, tem que ser feito já de acordo com a norma. Né? O que ocorre hoje muito no mercado, o que eu posso dizer é o seguinte, que nem eu vou falar para você de laudo de instalações elétricas, onde que é apontado todas essas informações. O que acontece? Tem muitos profissionais, por exemplo, ao elaborar um laudo desse, ele emite só uma RT e faz um atestado lá, testando a instalação elétrica. Na verdade, quando a gente fala de um laudo de instalação elétrica, e aqueles passos que eu disse inicialmente de você verificar, você tem que relatar com fotografia. Aquele quadro que você analisou, você além de fotografar ele, você tem que ver todos os pontos e anotar as não conformidades que ali você encontrou e como aquele cliente, você vai apontar ali também e orientar quais as providências que ele vai ter em relação a corrigir aquele erro. Tá. Então, a gente está falando de um relatório, um relatório de um prédio, para você ter ideia. Pode ter uma torre com 20 andares. Ele não dá menos de 20 folhas de um relatório. E quando a gente... trabalho minucioso, né? Isso. Quando a gente depara no mercado, infelizmente, tem profissionais que ele vende preço e não tem valor. Né? É que nem muitos clientes, às vezes, né, vai nos comparar. Fulano cobrou X. O seu preço tá maior. Eu falo, realmente, né, a gente tem um valor a ser entregue. E o meu valor ele não vai ser o menor. Né? Ele vai ser de acordo com aquilo que eu estou te entregando. Você pode ter certeza que essa entrega ela é muito maior do que o valor que eu estou te cobrando. Mas isso que você está falando, hoje em dia a gente vê em vários setores. Porque, assim, você vê até o surgimento de empresas aí que apresentam, tipo, um preço muito lá embaixo, mas não tem essa responsabilidade técnica em cima disso. E quando você fala, por exemplo, de engenharia como um todo, porque, né, desde a parte da parte civil, de estrutura, né, de base, quanto da hidráulica e da elétrica, muita gente se arrisca nisso. As pessoas, às vezes, e a gente tem que começar a entender que são questões fundamentais, que você não pode ficar tão ali atento a preço especificamente, vai fazer um orçamento, vai ver o que é mais barato. A gente tem que pensar em fazer essa avaliação do que tem de entrega, né? Qual é o nível de responsabilidade técnica que essa empresa vai garantir. Porque você está lidando com situações que depois você pode ter um prejuízo de ter que refazer aquele trabalho, não é? Ou te causar um prejuízo maior, como uma questão de incêndio por sobrecarga, um curto qualquer. Então, eu penso que nós vivemos hoje num mundo que é um pouco complicado, né? As pessoas têm que começar a entender que avaliar realmente o que você falou, a entrega, né? E me diga uma coisa, hoje, por exemplo, a DSF, ela está mais focada para a parte elétrica no meio industrial, comercial, prédio vocês fazem bastante também, né? Qual que está o maior forte de vocês em relação ao atendimento? Hoje o atendimento forte da DSF é comercial e industrial. Tá. Né? Na parte comercial é a parte de montagem de infraestrutura, passagem de circuitos elétricos e elaboração dos projetos. Na parte industrial, também instalações de maquinários específicos, né, que tem alguns clientes que não chegam, que ele tem uma máquina específica a ser instalada. Então, ali são regras internas do Brasil e também a gente tem as regras IC, por exemplo, de normas internacionais, que tem que seguir, que ela exige. Temos clientes assim, clínicas hospitalares, por exemplo, para instalar a máquina de tomografia, então ela exige lá um aterramento, né, bem adequado, uns níveis de aterramentos que ela exige. Por exemplo, a norma hoje, né, a 5410, ela deixou bem aberto. Antigamente ela exigia assim, menos de 10 ohms, vamos dizer. Então ela colocava um limite, né, ali máximo. Hoje ela já deixa aberto, tem que ter a medição. Quando eu vou fazer uma instalação dessa no hospitalar ou de uma máquina dessa, não, já vem do fabricante que ele me exige menos de 2. Tá. Então, tem todo um trabalho de fazer um estudo ali de estratificação do solo para você alcançar isso,
né? Aí cai naquilo até que você mencionou atrás. Se o profissional não se atentar a isso e achar, não, aqui nunca vai acontecer, eu vou só assinar aqui o documento, né? Ali vai a sua responsabilidade, vai o seu nome, né? E num acidente, a primeira coisa que vão pedir é os documentos. Né? E como foi feito isso? E numa perícia vai identificar que você fez não de uma forma adequada. Né? E você, por mais que você não teve intenção, você vai ser responsabilidade criminalmente. Não, e essa responsabilidade acaba vindo mesmo, porque o engenheiro ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Você, a partir do momento que você coloca o seu CREA ali num projeto, numa instalação, de cara vão querer te questionar, né, o que foi feito, vão avaliar o teu trabalho em relação a isso. E até voltando no que eu tinha dito, que existe muito profissional, às vezes, que não tem essas qualificações e acaba se aventurando. Vou te contar um caso rapidinho aqui, que o nosso tempo também já está indo. Mas eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu trabalhei num caso de um prédio de uma construtora até conhecida aqui de São Paulo. E que eles estavam fazendo, já finalizando o prédio, teve uma chuva, inundou a garagem e derrubou em cima da casa do vizinho, que era meu cliente, né, na época. E, enfim, foi uma tragédia, assim, terrível. Mas o que aconteceu? Quando nós fomos tomar as providências ali para poder entrar com as ações e tal, acabamos não entrando com a ação que a construtora veio, que ele quis fazer um acordo para abafar rapidamente. O engenheiro que assinava a obra não tinha registro no CREA. Eles colocaram o nome de um engenheiro lá, que o registro do CREA não existia, você entendeu? Ele tinha um registro de, acho que como estagiário, um negócio assim, não tinha. Então, eles abafaram aquilo ali rapidamente. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção e lembrei disso agora, porque é uma construtora grande, né, que na época ela estava ali, já tinha alguns empreendimentos interessantes e rapidinho foi feito um acordo. Mas, assim, a responsabilidade, e aí eu vejo que a questão do cliente mesmo, a indústria, porque você trabalha com grandes clientes. Então, o teu nome já vai na frente. Quando chegam lá, já sabe quem procurar, porque a sua empresa já tem know-how no mercado. Mas eu digo assim, o consumidor, de uma forma geral, tem que se atentar a essas profissões que são importantes, principalmente na área da engenharia, que você está trabalhando com uma responsabilidade muito grande, né? E verificar, efetivamente. Não é não, Daniel? Não, sim. Tem que se atentar muito a essa questão da segurança e do conhecimento, sim. Né? Eu costumava dizer, quando eu fazia lá a faculdade, eu fiz a faculdade um pouco mais tarde, e tinha umas pessoas mais novas, né? E eu digo assim, eu vou falar engenheiro, mas para todas aí, qualquer outra profissão, eu creio que é a mesma coisa. Eu vou falar da engenharia porque é uma parte bem técnica. Né? E eu costumo dizer, você não vai aprender sentado numa cadeira ou lendo livro. Exatamente. Você tem que ir a campo, né? E ir ali colocar a mão na massa para aprender. Né? E mostrar ali os seus resultados. Eu mesmo lá atrás, quando eu aprendi, eu me voluntariava a acompanhar outros engenheiros no final de semana, porque eu tinha que extrair aquele conhecimento. Né, para ter essa segurança hoje na prestação de serviço. Para ter o que você conseguiu hoje. Daniel, obrigada, viu, pela tua presença aqui. Muito sucesso, continua tendo esse sucesso lá na DSF Engenharia. Gente, precisando de engenharia elétrica, já sabe, vamos em que aqui o Resenha indica. Obrigada pela tua participação, viu, Daniel? E é isso, gente. Vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, lá pelo portal do Lex Studio, também pelo portal R011. Procura também aí DSF Engenharia, Engenharia Elétrica, tá assim lá no Instagram. Também tá passando aí no GC também, precisando. Já sabe onde procurar. E segue aí, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Até mais! Até mais.